Então vamos aqui dando continuidade no que antecede uma entrada no mercado financeiro, tá, galera? Quem não viu o primeiro vídeo, volta lá porque é bastante importante. Lá a gente aprende a esquecer valores e tratar como posições. Quantas posições você tem, quantas entradas você consegue fazer. E saber, logicamente, o teu tamanho a hora que você entra na operação, tá? Isso é muito importante, pessoal, muito importante você saber essas duas coisas. Então, se você não ouviu o vídeo, volta lá e aqui a gente vai continuar. Então, você tendo as informações do seu tamanho e quantas posições, beleza? Aí a gente vai passar para o próximo nível, que é abrir o gráfico de maior tempo que vocês estiverem lá. Por que a gente quer maior tempo? Porque a gente quer informações seguras, né? Quem já tem intimidade com o mercado financeiro sabe até que tipo de gráfico que eu estou desenhando aqui, tá? Eu vou deixar ele aqui. Esse gráfico, ele não pode ter ruído, tá? Se fosse um gráfico de velas aqui, ele ia ter ruído aqui, ia ter ruído aqui, ia ter ruído aqui, ia ter ruído aqui, e ia acabar atrapalhando a nossa leitura. Então a gente quer uma coisa sem ruído. Os melhores gráficos para usar, renco e de linha no longo prazo. Abrir o gráfico de longo prazo vai abrir o setup de vocês. O setup, ele, para ser um setup bom, ele tem que dar o alvo. A gente quer o alvo aqui. Nesse gráfico, aparentemente, o alvo está lá para cima. O setup, ele tem que dar o alvo e ele tem que te dar posições de trocação, porque é muito importante para a manutenção da operação, né? Da posição. O que você vai fazer agora depois que você já tem o teu alvo? A gente vai passar para um gráfico tempo menor, mas ele não pode ser tão menor que esse. Vamos dizer que esse aqui é um mensal. Ele não pode ser tão menor que o mensal, porque o próximo gráfico que a gente vai abrir, eu vou colocar aqui do lado. Esse aqui eu vou escrever maior. E o tempo que a gente vai fazer o menor é o mesmo gráfico, tá, galera? Sem ruído. E por que ele não pode ser tão menor? Porque o que a gente quer com ele aqui é medir o tamanho da range, dessa range aqui. Aqui dessa range a gente quer saber quantos pontos tem essa range. Quantos pontos tem essa range aqui? Pessoal, conforme vocês forem pedindo, eu não sei se isso aqui é interessante, mas quem quiser saber, comenta aí, porque eu tô fazendo assim, porque é a simplicidade mesmo. O que vocês precisam aprender é a dinâmica da coisa, sabe? Então aqui a gente tá meio que conversando. E se vocês tiverem interesse, aí vocês comentam que eu tento fazer um vídeo usando uma lousa ou qualquer outra coisa. E por que eu tô fazendo isso num caderno e não num gráfico? Porque senão vocês não vão entender a dinâmica que eu quero passar. Vocês vão ver o gráfico lá na tela e automaticamente a mente de vocês vai procurar padrões, que é os famosos setups de prateleira. É momento de esticada que o cara quer vender, ou entrada no pullback que ele quer ver ali, aí ele já tem o stop, o win, e isso, enfim, vamos se aprofundar aqui, aí depois lá na frente vocês tirem a própria conclusões de vocês. Então, voltando aqui. A gente quer saber o tamanho dessa range, tá? Com o tamanho dessa range, a gente vai tentar entender um conceito aqui, que essa variação, ela não, vocês têm que esquecer valores. Vocês têm que entender isso aqui como um tabuleiro de xadrez. Vocês têm que medir o tamanho dessa range como se fosse casas, aqueles jogos de tabuleiro. Quantas casinhas tem dentro dessa range? Tá? Qual que é o tamanho dessa range? Quantos pontos no mini índice, quantos ticks no mercado Forex, saber o tamanho da range. Tá? É muito importante vocês calcular o tamanho da range, mas a gente não vai só medir a range da onde está o preço atual, digamos que ele esteja aqui. A gente vai medir a range de todo o gráfico, o tempo gráfico menor. A gente quer ranges de outros níveis, as ranges que estejam acima e as que estejam abaixo. Ver quantos pontos tem cada range, com esse conceito de quanto que ela andou. Estão pegando, pessoal? Estão pegando? Então agora a gente já sabe o nosso tamanho, a gente sabe quantas posições a gente pode fazer, e a gente agora entende que o preço movimentou dentro é como se fosse casas de tabuleiros. Tá vendo, pessoal, o que está formando? E quando quem é leigo, ele entra no mercado, que é aquela coisa de dinheiro, 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 e se você não entender isso aqui, você não vai sobreviver.
Porque você vai ver o seu saldo oscilando em tempo real e vai estar focado naquilo, sem entender a dinâmica do mercado. O que a gente vai fazer? Vamos abrir o gráfico principal. Qual que é o principal? É aquele tempo gráfico que você opera, que aí já é pessoal de cada um. Tem gente que prefere gráfico de 15 minutos. Eu não indico tempo gráfico muito menor. 5 minutos é inútil para esse tipo de coisa. 15 minutos é inútil. Então, um gráfico principal tem que ser de... acho que até de 1 hora é muito pouco. De 2 horas para cima. Pode ser um gráfico de 3 horas, 4 horas. Mas o seu gráfico que você se sinta ao bem operar. Ele vai ser o gráfico principal nosso aqui. Tá? Aí a gente vai abrir o nosso gráfico principal que eu falo é o tempo que a gente opera, tá? E pronto, vai estar lá o gráfico lá na tela. O que vocês vão fazer? Os níveis de range, você vai anotar, essa range está nesse valor aqui, e você vai procurar no seu gráfico principal esses valores e vai traçar a range. Nunca vai coincidir com o gráfico, com aquilo que você está vendo na tela. E com o seu setup, você vai definir as entradas. Então você vai marcar todo o seu gráfico bonitinho lá, até onde você ainda não tem gráfico, que é onde vai começar a acontecer as operações. E com o seu setup, você já sabe onde você vai posicionar. Tá ficando claro até aqui? Mais ou menos, né, pessoal? Então, pessoal, agora é só começar a absorver isso. Pode não fazer sentido, mas depois, quando vocês estiverem mais calmos, olhando para o gráfico, vocês vão lembrar disso daqui, e isso daqui vai começar a fazer sentido. E isso te traz segurança. Você acha que vocês já estão ficando mais seguros. A próxima entrada de vocês vai ser diferente. E vocês perceberam que até agora a gente não falou de estratégia, de stop, de win, de toda essa baboseira que a gente encontra por aí. A gente aqui opera como grandes player, como tesouraria. A gente é tubarão. Então, antes da gente começar a posicionar, a gente precisa entender um conceito que também é bastante importante.